Aqui é o quarto dos meus meninos, as prateleiras, tem que ser assim, olhar aos gastos, porque cartões de crédito está fora de questão. Anos de descontrole financeiro, dias e horas de grandes dificuldades obrigaram Bruno Ferreira a aprender com os erros. Com 2 filhos e sem ajuda familiar, a mulher resolveu despedir-se para ficar em casa a cuidar das crianças. O desemprego foi o primeiro passo da total ruptura financeira da família. E depois vieram os cartões de crédito. E depois eu pedi um maior ainda para tapar esse primeiro crédito e os cartões de crédito. Ora, ou seja, esse maior, a prestação era maior. Quando deu conta, tinha uma dívida de quanto? Só nas credoras e em cartões de crédito? Quanto? Olha, tirando a casa, 50 mil euros, perto disso. Pouco mais de 700 euros de ordenado levaram ao inevitável. A família manteve a prestação da casa, mas deixou de pagar os restantes créditos. Tardou pouco até começarem os telefonemas com ameaças e pressões psicológicas. Quando chegaram a uma certa altura me disseram assim: olha, já que o senhor não tem possibilidades para ficar com os seus meninos, entregue-os a uma instituição e a sua esposa que arranja um trabalho para pagar a dívida. E eu fiquei sem reação. A sua esposa deve ter um bom corpo, ela que vai dar o corpo para pagar a dívida. Caiu-me tudo. Era assim em casa, foi bem pior no trabalho. Bruno passou a receber dezenas de telefonemas por dia, diretamente para os números da empresa. Eu chegava, entrava às 3h30, por exemplo, olha, telefonaram 2 ou 3 vezes para ti. Eu tremia por todo lado. E depois quando eu saía às 3h30, ou eu entrava às 6 da manhã, no meio do turno, ligavam e tinha que atender. Ou é aqui, ou é esta credora, ou é outra credora, sempre uma chuva de telefonemas. As dificuldades que pertenciam à vida privada acabaram por ser públicas no local de trabalho. Sónia Santos, colega na empresa, já perdeu a conta aos telefonemas. Chorava muito. Ele ia pôr atrás da máquina a chorar bastante, descontrolado. De vez em quando parava-se a máquina, não dava, né? Ele estar a trabalhar numa máquina e estar assim, nem sequer ele conseguia, né? Os credores têm um direito, é importante reconhecer que os credores têm um direito de interpelar o devedor para cumprir. O que acontece é que no exercício deste direito de interpelação do devedor, dizer, você tem uma prestação para pagar, ou você não pagou a prestação, faça favor de vir pagar, no exercício deste direito existem abusos. E o que estamos é perante situações de abuso no exercício de um direito do credor. Bruno é apenas um no meio de muitos. E os muitos são cada vez mais. Ele deu a cara, outros preferem escondê-la. Todos os números de telefone que eles possam apanhar, eles telefonam, seja da mãe, do pai, da vizinha. A mim, inclusivamente, chegaram-me a telefonar para a casa da minha vizinha do lado. A dizer o quê? Dizer à senhora que se eu não pagasse, que me iam arrombar a porta. Contou no trabalho que estava com dificuldades financeiras? Não, nunca. Mas soube-se no trabalho que estava? Soube-se porque quando ligam para o meu trabalho, têm que passar a chamada para mim. E em vez de passarem a chamada para mim, passaram para uma chefia minha. E contaram-me a situação toda. Disseram que era do Barclays, do cartão Barclays, que eu tinha mensalidades em atraso. E pronto, ela ficou a saber tudo. E como é que se sentiu nessa altura? Bastante revoltada. Eu tenho quase 39 anos de atividade, nunca esperei ver na minha vida e na minha atividade profissional as situações que tenho visto nos últimos anos. Verdadeiramente dramáticas, pessoas desesperadas, já algumas com tentativas de suicídio. Em Portugal existem 4.000 milhões de euros de crédito em falta há mais de 3 meses. Mais de 1.200.000 são devidos às chamadas credoras de crédito fácil. Estava eu a sair do trabalho um dia e estava um senhor veio ter comigo e perguntou se eu queria fazer um cartão. E que na altura me ia dar descontos, a fazer compras, prometeu muita coisa que nunca cheguei a ver. Começou com 500 euros no início. E depois, à medida que eu gastava, quando chegava ao limite do plafond, iam sempre aumentando. Sem que pedisse? Sem que pedisse. Mandavam uma carta para casa a dizer, a partir de agora o seu plafond é de X. E foi aumentando, e quando dei para mim, já estava com 3.000 euros de plafond e depois, um dia, o meu plafond chegou a 5.000 euros. Essas instituições de crédito fizeram do exercício do crédito
uma atividade irresponsável, não regulada em termos de condições, em termos de taxas de juros, não verificavam, não tinham o cuidado de verificar se as famílias já estavam suficientemente endividadas para poderem recorrer a novo crédito. Eu sei que errei. Eu penso Mas assim. da parte de quem dava o dinheiro também havia esse facilitismo? Havia. Porque se me perguntasse, não, o senhor tem aqui um crédito ou dois, a gente não empresta, era logo um travão. Há que haver flexibilidade, há que entender uma coisa que são chamadas restrições orçamentais, que é o que condiciona o rendimento que vamos afetar às dívidas. Portanto, há que compreender que rendimentos é que estas famílias têm para pagar e ajustar os prazos e as condições financeiras dos contratos a essas restrições, criando condições para que as famílias possam restabelecer o bom pagamento destas obrigações. O desemprego provocou isto. Isso é outra das coisas que eu acho que estas empresas deviam ter em conta. Se sempre tiveram aquele cliente que sempre foi certo, eu acho que eles deviam se preocupar em perceber a situação das pessoas. Desempregada há mais de 4 anos, a avós, que fica por conhecer o rosto, restará o recurso aos tribunais para conseguir uma renegociação que lhe permita pagar as dívidas. Neste jardim em Lisboa, os passos são agora mais tranquilos. A jovem cabo-verdiana conseguiu um plano de pagamento e já pouco falta para pôr um ponto final no peso do cartão de crédito. Renda. 400 euros. Meti isto na cabeça. Foi 25,35. Com o apoio de advogados, Bruno entrou num processo de insolvência. Mensalmente vai pagar cerca de 300 euros a credores, mais 400 de empréstimo da casa. A mulher voltou a trabalhar, ele abdicou das férias para, pouco a pouco, escrever certo pelas ainda tortas linhas do orçamento familiar.